Muito bom dia, meus amados irmãos, graça e misericórdia da parte de Deus nosso Pai e do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venho nessa manhã do dia 21 de julho de 2000 trazer essa reflexão, mais uma reflexão matinal, onde nós vamos refletir acerca de um texto muito maravilhoso, de um texto da Palavra de Deus que com certeza ele vai tocar no seu coração, ele vai edificar a sua vida, vai fortalecer o seu coração, justamente no momento de pandemia que nós estamos passando, justamente no momento em que todos nós fomos impactados com essa mudança, com esse novo normal, e com certeza esse texto da Palavra de Deus, eu acredito que vai tocar no seu coração. Então, o Senhor Deus, Ele é fiel. Deus é aquele que domina sobre todas as coisas, não é? Então, nessa manhã, eu quero trabalhar com meus amados irmãos acerca de um tema muito maravilhoso. É o texto de Romanos, capítulo 8, verso 18. Eu quero aproveitar para dar bom dia a missionária Irmã Maria Aparecida, né? Irmã Maria Aparecida, eu quero, se você aceitar, eu quero fazer uma live com você na quinta-feira, se for possível. Quinta-feira nós fazemos uma live aí ao vivo, tá bom? Então a gente vai se contactando aí. Bom dia a irmã Claudinei Amorim, da Igreja Presbiteriana de Areias, né? Graças a Deus, irmã, estamos aí mais uma vez, mais uma manhã, para refletirmos sobre a palavra do Senhor. Vou pedir que a irmã abra e os meus amados irmãos abram a palavra de Deus na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18. Já abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 18. Então, a palavra de Deus diz assim, em Romanos capítulo 8, versículo 18, diz assim: porque para mim, tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Vou ler de novo esse texto. Preste atenção a esse texto aqui. Porque para mim, o apóstolo Paulo diz, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Quero dar bom dia à irmã Elisama Souza Ribeiro. Louvado seja Deus, irmão, louva a Deus pela sua vida, também louva a Deus pela vida da nossa irmã Claudineide Amorim. Que Deus vos abençoe. Vamos ficar até o final dessa live, tá bom? Vamos ficar até o final dessa reflexão que Deus falará aos nossos corações por meio da sua palavra. Então nós vamos meditar acerca desse texto aqui. Interessante que quando o apóstolo Paulo ele estava escrevendo essa carta, nós sabemos que no primeiro século da era cristã, a igreja cristã estava passando por vários sofrimentos de perseguição. Então, ser cristão na época do apóstolo Paulo, ser cristão na época dos apóstolos, na época de Cristo ali, não era nada fácil. Nós sabemos que o nosso mestre Jesus, ele foi perseguido. Ele foi perseguido lá pelos fariseus, saduceus, pelos sacerdotes. Então Jesus teve grandes embates contra a liderança judaica da época. Assim também os apóstolos, depois que Cristo foi assunto ao céu, depois que Cristo preparou os discípulos para eles serem apóstolos e serem enviados por ele para que fossem testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Nós sabemos que Jesus, quando ele foi assunto ao céu, ele e o Pai enviou o Espírito Santo para
estar com a sua igreja, para morar na igreja e habitar em cada um de nós. Então os discípulos, eles levaram o evangelho, eles evangelizaram, plantaram a igreja, eles pregaram começando de Jerusalém, e foi em Jerusalém que houve grande embate com os líderes judaicos da época, como eu falei, os saduceus, os fariseus, enfim. Inclusive, até o apóstolo Paulo, quando ele era fariseu zeloso, ele perseguia terrivelmente a igreja. Então, em Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor, ele diz que os irmãos receberiam poder ao descer sobre ele o Espírito Santo, e eles seriam testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Em Atos 1:8. 8:1 começa a grande perseguição. E aonde nós vemos ali o diácono Estevão, ele, depois de um discurso que ele deu, ele foi depois apedrejado de forma impiedosa, e as vestes do diácono, que foi um dos primeiros mártires ali da era cristã, as suas roupas foram jogadas aos pés do apóstolo Paulo, ensanguentado. E Paulo, ele assolava a igreja, ele perseguia a igreja. Então, a igreja, ela vivia numa época muito complicada, né? E se você olhar o Antigo Testamento, os profetas foram perseguidos, os profetas foram mortos, foram torturados, foram grandemente perseguidos. João Batista teve a cabeça cortada lá, quando Herodias pediu a cabeça dele, né, para ser lançado num prato. Então, você vê que os discípulos não tiveram vida boa, não tiveram vida fácil na época. Então, Paulo, depois que ele se tornou cristão, Cristo no caminho de Damasco apareceu para Paulo, ele teve um encontro com o Senhor Jesus e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então ele foi para a casa de Ananias, cego, depois ele voltou a ver, e de perseguidor ele passou a ser perseguido. E Cristo mostrou o quanto ele ia padecer, sofrer por causa do nome de Cristo. E se você ler o livro de Atos, você vai ver o quanto os apóstolos sofreram grandes perseguições. Por exemplo, todo o Novo Testamento, se você estudar a história do Novo Testamento, você vai ver que de Gênesis de Mateus a Apocalipse, os apóstolos escreveram, né, os escritores do Novo Testamento escreveram os livros, as narrativas, as cartas, as epístolas, em meio à perseguição. Então, ser cristão na época do primeiro século, meu amado, era um momento de perseguição. Paulo, quando escreveu essa carta aos romanos, quem estava na época lá, quem estava reinando, era, se eu não me engano, ou era César ou era Nero, né? Claro que Paulo morreu quando Nero era o imperador, pois tanto Paulo como Pedro, eles foram martirizados, né? Paulo foi martirizado em Jerusalém, e também Pedro, ele foi também crucificado de cabeça para baixo no governo do imperador Nero. Então, por isso que Paulo, ele escreveu dizendo o seguinte, que os sofrimentos do tempo presente, o que os cristãos estavam passando, os sofrimentos daquela época, né, e na nossa época também, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. O que é que Paulo quis dizer com isso, meus amados irmãos? Este versículo aqui, ele é um apelo à grande desproporção que existe entre os sofrimentos suportados nesta vida e a glória reservada para os filhos de Deus. Ou seja, os sofrimentos presentes, eles são resumidos ou reduzidos. Veja, os sofrimentos do tempo presente, eles não se comparam com a glória a ser revelada. A irmã Elisama, ela falou que o vídeo ele está com problema. Ele está com problema? Eu queria saber se a internet está boa, queria saber se vocês estão conseguindo ver aí.
tá bom? Queria saber se a transmissão tá boa, tá certo? Queria saber se vocês estão conseguindo ver a transmissão, tá bom? A irmã Cláudia, se puder me dar um feedback, um retorno aí para saber se a transmissão tá boa. Então me dê aí um retorno, tá certo? Então vamos lá. Quero saber se a transmissão tá boa. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que os sofrimentos presentes, tanto naquela época como os sofrimentos hoje. Está boa a gravação, não? Está boa então, né? A transmissão está boa, tá? Então eu queria saber se a transmissão está boa, tá bom, irmãos? Só para eu ficar tranquilo, para saber que vocês estão ouvindo bem a transmissão. Se a voz está boa, se a transmissão está boa. Então veja. Esse versículo 18 do capítulo 8 de Romanos, capítulo 8, versículo 18, que é o assunto que nós estamos abordando, Paulo está dizendo que os sofrimentos do tempo presente, eles são reduzidos à insignificância quando confrontados com a glória a ser revelada em nós, ou seja, no futuro. Paulo está falando aqui da ressurreição e da glorificação. Ou seja, o sofrimento que nós passamos aqui na terra, seja todo tipo de sofrimento, meus amados irmãos, minha amada irmã. Ainda bem que a irmã Cláudia disse que está tudo bem. Graças a Deus. Então, os sofrimentos que nós passamos aqui na terra não se compara com a glória a ser revelada. Os sofrimentos que nós passamos aqui na terra, eles são passageiros. Eles são passageiros. Então, o que você está passando hoje, o que nós estamos passando hoje é passageiro. Essa pandemia, ela é passageira. E se vir outra epidemia, também é passageira. Se vir perseguição, essa perseguição também é passageira. Se você for perseguida no trabalho, aonde você for, essa perseguição é passageira. A dor que você sentir é passageira. O que você passar aqui na terra é passageiro. Ou seja, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o que nós vamos experimentar, irmãos. Nós vamos ser coparticipante da glória a ser revelada. Veja, não só é nós que nós sofremos no tempo presente, mas também a criação geme, aguardando a glória dos filhos de Deus. Então, a criação como um todo, toda a criação, ela geme. E a criação de Deus, ela está aguardando que nós, filhos de Deus, sejamos ressuscitados ou transformados, para que nós estamos já caminhando para o fim dos tempos. E caminhando para o fim dos tempos, a volta de Jesus está muito próxima. Falta algumas profecias ser cumpridas, falta alguns acontecimentos ser cumpridos. Estamos caminhando para a glorificação. Estamos caminhando para o fim da história humana. Estamos caminhando para entrarmos no novo céu e na nova terra, onde nós lá teremos corpos transformados. Onde esse corpo não mais vai sentir dor, não vai mais sentir dores, não vai ter doença, não vai ter problemas mais. Problemas, perseguições, epidemias, pandemias, problemas sociais, políticos e econômicos, falsidade, mentira, perseguição. Todos esses problemas nós enfrentamos aqui na terra, nesse tempo presente. Mas, quando nós formos ressuscitados, quando nós entrarmos
no novo céu e na nova terra, e vivermos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo para todo sempre. O que nós passamos aqui na terra foi algo insignificante. O que você está passando agora, minha irmã Clau, a irmã Elisama, meus amados irmãos que estão nos assistindo. O que você está passando, o que você passa, seja qual for o tipo de problema que você está enfrentando agora. Seja qual for a luta que você esteja enfrentando. Luta na família, com seu esposo, com seu irmão, com alguém na rua, com alguém na empresa, seja onde for. O que você estiver passando, se é problema de doença na família, seja o que for. Esses sofrimentos, esses problemas que acontecem em nossa vida, eles são passageiros. Ainda que eu e você seja acometido por uma doença, essa doença ela é passageira. E tudo isso que nós experimentamos não se compara com a glória a ser revelada. E essa palavra a ser revelada dá a entender que ela já existe. Só precisa ser manifestada. Tudo está pronto. Pronto para receber os filhos de Deus. O novo céu e a nova terra já está pronto. Pela perspectiva de Deus. E na perspectiva de Deus. Nós estamos apenas vivendo a história. A história que tem a ver com os decretos de Deus. Mas o que nos espera, o olho não viu. Não subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nada se compara à eternidade. Os sofrimentos não se compara à transformação que nós teremos de nossos corpos mortais em corpos incorruptíveis. O sofrimento, minha irmã, meu irmão, que você está passando, seja qual for o tipo de tribulação que você esteja passando, é passageiro, é transitório, vai passar, Cristo está no controle. Quase agora eu fiz uma live ao vivo, que a irmã Elisama, ela participou no YouTube. Eu falei sobre o estado de exaltação de Cristo. O estado de exaltação de Cristo. Cristo está exaltado à destra de Deus. De lá ele governa o mundo. De lá ele está acima de todo principado e potestade. E de lá ele governa a sua igreja. Por meio do seu Espírito Santo e por meio dos pastores e missionários. Servos fiéis do Senhor. Levando a sua palavra. Consolando o povo. Console-se no Senhor. Acredite que o seu sofrimento, o meu sofrimento, o que nós passamos aqui é passageiro. Não pode ser comparado com a glória a ser revelada. Veja o que é que diz o texto. Porque para mim, eu tenho certeza que o sofrimento do tempo presente, minhas irmãs, meus irmãos, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O versículo 19 diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Louvado seja Deus. Que possamos ter paciência. Que possamos ter paciência. Que possamos confiar no Senhor. Que possamos nos apegar a Jesus. Se apegue a Jesus. Busque Jesus. Leia a palavra de Jesus. Que Deus vos abençoe. Que Deus continue iluminando a sua vida, fortalecendo o seu coração. Hoje à noite nós temos culto bíblico no lar. Às 19 horas, às 7 horas da noite. Convide. Eu peço que você compartilhe essa reflexão que nós fizemos essa manhã. Compartilhe nas suas redes sociais. Eu agradeço a irmã Clau, que ontem ela compartilhou. Peço que vocês, por favor, em nome de Cristo, compartilhe essa reflexão no seu Facebook. Compartilhe com seus amigos, para que eles tenham acesso à reflexão da palavra do Senhor. Não minha, mas do Senhor. O Senhor, Ele consola você. O Senhor, Ele me consola.
o Senhor está conosco. Ele diz, estou convosco todos os dias. Todos os dias, não é de vez em quando, é todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus vos abençoe. Compartilhe essa reflexão. Compartilhe essa live. Tanto no Face como no seu Instagram. No Instagram eu acho que não dá não por causa do tempo. Mas compartilhe com os seus amigos do Face. Com seus irmãos. Com os que não são cristãos. Com os que são cristãos. Faça isso para a glória do Senhor. Vamos propagar a palavra de Deus. Peço que você continue orando por mim, pela minha família. A irmã Clau, ela me conhece, nós congregamos juntos na igreja presbiteriana de Areias. Ela foi minha aluna na escola bíblica dominical. A irmã Elisama Ribeiro, ela está sempre conosco também, está sempre nos acompanhando nos cultos, já faz parte de nós, assim como a irmã amada, a irmã Claudeide Amorim. Que Deus vos abençoe, irmã Clau, irmã Elisama e os demais irmãos que vão assistir esse estudo bíblico, essa reflexão. Que Deus fortaleça você. Que Deus vos abençoe. Leia esse texto hoje. Coloque esse texto no seu coração. Medite nele. Passe o dia meditando. Que o seu sofrimento, o meu sofrimento, o nosso sofrimento, não se compara com a glória a de ser revelada em nós, em Cristo Jesus. Aguardo vocês hoje às 7 da noite, às 19 horas, no culto bíblico no lar. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém.